Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, turma? Vamos lá, vamos começar aqui mais uma aula falando sobre números decimais. Hoje nós iremos falar sobre a divisão, tá? A gente já falou sobre a adição, a subtração e a multiplicação na última aula. Agora vamos partir para a divisão de números decimais. Vamos aprender um algoritmozinho bem prático, rápido. Vocês vão ver que é bem simples fazer as divisões. Então, vamos começar. Divisão com números decimais. Bom, além da gente já ter abordado nos outros capítulos as operações envolvendo as três operações, adição, divisão e adição, subtração e multiplicação, agora a gente vai trabalhar com a divisão envolvendo os números decimais. Assim como as demais, também há algoritmos próprios para essa operação, ou seja, há uma forma de a gente fazer essa operação. Para compreender com maior clareza, um dos algoritmos mais utilizados, retomaremos duas ideias: o conceito de frações decimais e o fato de que toda divisão pode ser escrita na forma de fração. Então vamos lá, vamos ver aqui o que são as frações decimais. A fração decimal é uma fração cujo denominador é formado por uma potência de base 10. Tá? Então, o denominador, o número que está embaixo, está na fração, ele é formado por uma potência de base 10. 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Essas frações elas podem ser escritas na forma de número decimal, pela simples observação do número de zeros no denominador, mantendo a relação com o número de casas decimais. Olha aqui, ó, 3 décimos, como a gente já aprendeu a ler números decimais, ó, 3 décimos, 0,3. 3 dividido por 10, 3 décimos. Menos 47 centésimos. Olha aqui, ó, o 7 terminando na casa do centésimos. 47 centésimos. 47 dividido por 100. 2.548, tá? Dividido por 1000, ou milésimos. Então, 2 inteiros, 548 milésimos. Como ele falou, a gente também pode observar o número de zeros aqui para a gente pôr a vírgula, para a gente deslocar a vírgula. Um zero desloca a vírgula, uma casa. O zero, a vírgula está aqui, escondida nesse 3. A gente vai e desloca ela uma casa. Ela desloca ela da direita para a esquerda, como é a divisão, tá? Então, dividir por 10, desloca uma casa da direita para a esquerda. Por 100, duas casas da direita para a esquerda, desloco. Por 1000, três casas da direita para a esquerda, eu desloco. Então, essas são as frações decimais, tá? Alguns exemplos de frações decimais. E como é que a gente faz para transformá-las de fração para números decimais? Facinho, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Há, porém, frações que não podem ser escritas em frações decimais, ou pelo menos de forma não tão direta. Para essas frações, ou qualquer outro tipo de fração com denominador não nulo, mesmo as frações decimais pode-se aplicar a divisão do numerador pelo denominador, levando-nos à segunda ideia retomada aqui. Então, toda fração, a segunda ideia, ela representa uma divisão do numerador pelo denominador. De maneira geral, a transformação de fração em número decimal pode ocorrer pela divisão sem pensar nas frações decimais. Então, vamos ver isso aqui. Alguma dessas divisões, tá? Alguma dessas divisões, elas podem ser feitas da seguinte maneira. Vamos ver aqui algum desses exemplos, tá? Vou transformar a fração 1/3 em número decimal. Vamos lá. Inicialmente, consideramos que 1/3 é igual a 1 dividido por 3. Toda fração representa uma divisão do numerador pelo denominador. Então, 1 dividido por 3. Como 1 é menor que 3, indica-se que há zero inteiro, tá? A vírgula é inserida no quociente para indicar a divisão
que a divisão será realizada na parte decimal. Então, quando a gente vai dividir aqui, ó, 1 dividido por 3, como 1 ele é menor que 3, a gente indica aqui que a gente coloca o zero, desculpa, tá? A gente indica que há o zero na parte inteira e coloca uma vírgula, pronto. Daí, a gente começa a utilizar o algoritmo. Feito isso, transforma-se 1 inteiro em 10 décimos. Então, a gente vai começar a fazer essa divisão. Colocou o 0, acrescenta aqui, porque 1 era menor que 3. Agora, eu tenho 10 décimos dividido por 3. Vamos lá. Continuando aqui a divisão, 10 dividido por 3, eu vou obter 3. 3 vezes 3 dá 9 para 10, 1. Então, chega-se ao resto 1. Quarta etapa aqui. Esse resto é transformado em 10 décimos. A divisão é realizada e o quociente é indicado na casa dos centésimos. Novamente, chega-se ao resto 1. Então, a gente, o que é que fez aqui? A primeira divisão, né? 10 dividido por 3 deu 3. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Aí a gente coloca o zero e continua a divisão. 3 de novo, 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Fazendo isso, sempre vai se repetir, tá? Essa divisão aqui. Vai novamente um zero, aqui vai dar 3, depois vai restar 1, coloca o zero, vai dar 3, vai restar 1 e assim sucessivamente. Seguindo essa ideia, temos 1/3 é igual a 1 dividido por 3, que é igual a 0,3333 e assim por diante. A gente vai indicar essa recorrência do 3 a partir desse tracinho aqui. Esse traço acima do algoritmo 3, ele indica o período que se repetirá. Então, o período é o número 3. Isso a gente vai ver mais adiante. Tá? O período é aquele número que fica se repetindo, no caso aqui o 3. Para a divisão entre decimais, pode-se considerar a escrita de frações equivalentes. Observe, por exemplo, a divisão de 2,5 por 0,05. Então, vamos fazer aqui a divisão de números decimais. Essa parte aqui é que vai ser bem interessante para a gente, que é a divisão de números decimais. 2,5 dividido por 0,05, ou 2 inteiros e 5 décimos, dividido por 5 centésimos. Pelo conceito de fração equivalente, então, achar uma fração equivalente para a gente fazer a divisão. Pode-se multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, escolhendo-se o número 100, pois assim pode-se eliminar, tá? Eliminar as vírgulas. Como assim? Por que 100? Aqui, se eu multiplicar por 100, eu vou deslocar a vírgula. Quando eu divido, eu desloco ela da direita para a esquerda. Quando eu multiplico, eu faço o contrário, eu desloco da esquerda para a direita. Então, dividir por 100, deslocaria 2. Multiplicar por 100, vou deslocar 2 da esquerda para a direita. Então, estou aumentando o número. 1, 2, ou seja, o número vai ficar 250. E aqui, ó, 2 casas também vai ficar o número 5 inteiros. Aí, por que o 100? Porque, como esse aqui tem 2 casas, eu vou eliminar a vírgula multiplicando ele por 100. Ficando assim 250 dividido por 5. Ah, mas em cima não pode não ser o 10 para só eliminar essa aqui? Não. Como eu quero equivalentes, eu tenho que multiplicar o de baixo e o de cima por um mesmo número, que no caso aqui é o 100 para eu conseguir eliminar essas vírgulas. Então, 250 dividido por 5. Fazendo essa divisão, 250 dividido por 5, tá? Que é a mesma que essa aqui. Por quê? Porque elas são equivalentes, tá? Equivalentes, frações equivalentes têm o mesmo valor. Então, 250 dividido por 5 é a mesma coisa que 2,5 dividido por 0,05. Dividindo 250 por 5, eu vou obter 50. Tá? E resto zero. Logo, podemos indicar que 2,5 dividido por 2 inteiros e
5 décimos, fazer a leitura correta, dividido por 5 centésimos é a mesma coisa que 250 dividido por 5, que dá 50. Na prática, quando se tem uma divisão com números decimais, agora, pessoal, preste atenção nessa dica aqui, tá? Nessas 3 etapas. Essa aqui é uma das mais importantes, tá? Dicas para divisão de números decimais. É a mais importante. Então, vamos lá. Primeiro, iguala-se o número de casas decimais com zeros. Isso aqui vocês já viram no 6º ano, mas agora a gente está revendo, tá? Esse conceito. Depois que igualou o número de casas decimais, eliminamos as vírgulas e o terceiro passo, efetuamos a divisão da mesma forma que se faz com números inteiros. Então, efetuamos a divisão normalmente. Observe que, nesse caso, não é necessário mudar o quociente, em razão da ideia de frações equivalentes mostradas inicialmente. Então, não é necessário mudar quociente, o resultado, porque a gente está trabalhando com frações equivalentes, quando eu faço esses passos aqui. Aí, as regras de sinais usadas para os números inteiros ou frações continuam válidas para os decimais. Veja alguns exemplos. Então, pessoal, aqui tem alguns exemplos, mas a regra de sinal é aquela. Sinais, quando eu faço divisão de números com mesmos sinais, o resultado é positivo. Quando eu faço com sinais opostos, o sinal é negativo. Tá? Então, o resultado é negativo. E aqui eu vejo, ó, 4 inteiros e 2 décimos negativo, dividido por 2 inteiros e 1 décimo negativo. Os dois números têm o mesmo sinal, então é positivo. Esse aqui, ó, tem sinais opostos, então é negativo. Esse outro, sinais opostos, negativo. E o último, sinais iguais, vai dar positivo. Então, a gente tem aqui a dica do que a gente falou agora, que nós falamos agora, sobre a divisão de números quando eles têm o mesmo sinal, vai dar positivo, e negativo para sinais contrários, sinais opostos. Vamos ver aqui um exemplo prático de uma divisão de números decimais, tá? Como exemplo, considere que se queira dividir uma quantidade de 2,5 litros de suco de laranja em copos com capacidade para 0,25 ou 25 centésimos de litro cada um. Para determinar a quantidade de copos que poderão ser preenchidos com essa quantidade de suco, podemos dividir a quantidade total, 2,5 litros, tá? Quero saber quanto é que vai caber em 10 nos copos, tá? Os copos que cabem 25 centésimos de litro. Podemos dividir a quantidade total pela quantidade de cada copo, que é de 25. Desculpa. Tá? Fechando aqui, pessoal. Desculpa aí. Vamos lá. Pronto. Então, vamos fazer aqui essa divisão. Aí a gente tem, tá, aquelas 3 dicas, aqueles 3 passos para fazermos essa divisão. Primeiro, vamos igualar o número de casas decimais. Montamos aqui o nosso algoritmo de divisão, 2,5 dividido por 0,25. Montamos ele, aí vamos para o primeiro passo, igualar o número de casas decimais. Esse aqui tem uma casa decimal e aqui tem 2 casas decimais. Vamos igualar? Como é que a gente iguala? Completando com zeros. Completamos aqui, ó, com 0. Igualou o número de casas decimais. Tem problema fazer isso? Não. A gente completar com zeros não vai modificar o número, tá? Então, já que está igualado aqui o número de casas decimais, a gente vai eliminar as vírgulas. Eliminando as vírgulas, eu vou ter 250 dividido por 25, que vai dar 10. 10 vezes 25 dá 250. Para 250, 0. Portanto, poderão ser preenchidos 10 copos no total. Muito legal, tá? Muito legal essa questão aí. Dividir, a gente vê na prática
a divisão de números decimais, colocar em prática aquele processo. Primeiro, segundo e terceiro passo. Primeiro passo, igualar o número de casas decimais. Segundo passo, eliminar as vírgulas. Terceiro passo, fazer a divisão normalmente. E é isso, pessoal. Então, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre divisão com números decimais e nas próximas aulas, tá, a gente vai ter a continuidade sobre os números decimais em outro tipo de operação. Qualquer dúvida que tenha ficado sobre o conteúdo ou sobre os exercícios, manda para a gente tirar, tá bom? E até a próxima. Fui!